Olá, eu sou o professor Pablo Bobira, sou professor da Escola Guinhar, da Universidade do Estado de Minas Gerais. Eu também sou professor do Programa de Pós-Graduação em Gestão e Organização do Conhecimento da Universidade Federal de Minas Gerais e coordeno o Laboratório de Poéticas Fronteiriças, além de ser um membro do grupo de pesquisa Estudos e Práticas de Preservação Digital, vinculado ao IBICT. É um prazer participar desse momento de reflexão sobre a preservação digital, por isso eu agradeço a oportunidade dada pela Digital Preservation Coalition. Bom, eu tenho pesquisado nos últimos anos a formação e o acesso à memória da arte. Essas pesquisas vêm ocorrendo sempre tendo em vista o contexto atual e as promessas de transformação através das nanotecnologias, das biotecnologias e das tecnologias da informação e comunicação. Já há mais de uma década eu mantenho meus olhos voltados para objetos artísticos desse contexto, né, de evolução tecnológica e as formas de preservação desses objetos. No grupo de pesquisa, desenvolvimento e inovação que eu lidero, esse Laboratório de Poéticas Fronteiriças, eu coordeno um projeto intitulado Preservação e Memória da Arte frente à Volatilidade. Um projeto que já teve 3 fases encerradas em 2015, em 2017 e 2019. Esse projeto ele é também vinculado, né, igualmente vinculado ao grupo de pesquisa de estudos e práticas da preservação digital, por meio do qual eu estou aqui hoje falando para você. Atualmente, sigo com essa pesquisa nesse campo de discussão, aprofundando ainda mais o meu foco nos objetos nativos digitais, que também envolvem outras tecnologias e relações híbridas. Para pensar a preservação e memória, eu parto de um campo das artes, ao qual eu costumo chamar de artes digitais. Eu chamo esse campo de artes digitais, mas a verdade é que eu considero como produtos desse campo os diversos tipos de trabalhos poéticos que se originam das relações entre as artes, as ciências e a tecnologia. Essa especificação da obra produzida nas relações entre arte, ciência e tecnologia nos serve para delimitar o tipo de objetos sobre os quais eu me debruço e também o grupo de pesquisa para pensar a preservação digital. Os objetos dos quais eu estou falando atravessam as complexas materialidades das obras artísticas nativas digitais, às quais a sociedade está acostumada há alguns anos, tais como, por exemplo, o cinema digital, o vídeo digital, a fotografia digital, ou até mesmo os jogos digitais, os quais têm sido preservados através de soluções como emulação e iniciativas tais como o Internet Archive, né, ou Internet Arcade, especificamente. Os objetos desse campo amplo das artes digitais são complexos e manifestam uma multiplicidade artística gerada a partir da relação entre arte, ciência e tecnologia. No meu modo de ver, eles reintroduzem, no contexto contemporâneo, problemas das artes, discutidos com clareza nesse campo das artes há mais de 100 anos, inclusive. Eles acabam promovendo, na minha visão, questões relacionadas à vida humana e não especificamente a um aspecto ou outro separado dessa vida, né, desse modo de viver. Obviamente, eu considero como desse campo as expressões mencionadas anteriormente, tais como a fotografia, o cinema, o vídeo digital, mas temos que concordar que a necessidade de preservação digital não se restringe apenas a essas expressões estéticas em detrimento das outras expressões. Essas outras expressões das quais eu estou falando são, por exemplo, aquelas interativas e constituídas de modo multifacetado, envolvendo um desenvolvimento híbrido, tanto através de softwares quanto de hardwares diversos. Ou ainda também são obras compostas através de uso de matéria biológica, ação que é fruto de descobertas e técnicas de ciências, como a biologia sintética, ou mesmo com materiais nanotecnológicos.
Com isso, podemos pensar que cada obra de arte desse campo, que chamei de artes digitais, deve ter sua composição examinada diretamente, também através de aproximações e diferenciações com composições de outros tipos de obras, visando a sua preservação. Foi a partir desses pressupostos que comecei a refletir sobre a ação de preservação digital da arte. Assim, vieram perguntas objetivas sobre obras de arte. Por exemplo, como se deve preservar obras como D.F.P. Bunny, do artista Eduardo Kac? Ou como preservar uma obra como Amígdala, de Marco Donnarumma? Ou ainda, como preservar a obra de Sun Yuan e Peng Yu, intitulada Can't Help Myself. Essas obras são apenas alguns exemplos da complexidade que temos em trabalhos artísticos expostos em um circuito amplo das artes digitais ou a arte produzida após o advento das tecnologias digitais e seu impacto no planeta e até mesmo fora do planeta, né, por causa das possibilidades de exploração da arte além do planeta. Pensando nesse mais de meio século, né, desse tipo de produção estética e virando o foco das minhas pesquisas para as artes produzidas nessa relação entre arte, ciência e tecnologia, eu acabei percebendo que as estratégias empenhadas para a preservação acabam repetindo modos similares para objetos de campos produtivos muito diferentes. O que eu quero dizer é que vi nas experiências de preservação digital um grande esforço concentrado em prol da documentação das obras. Mas logo percebi que o processo de documentação não dá conta da manifestação estética que ultrapassa claramente esse modo de preservação. Seja a documentação indireta, através de descrições, fotografias e vídeos dessa obra, ou a documentação direta dos arquivos que compõem a obra, tais como imagens, vídeos, códigos e etc. Mas essa insuficiência não é uma questão apenas da documentação. Nós vemos que mesmo iniciativas de emulação, migração e recriação acabam constituindo o acesso a um produto artístico que diverge daquele que foi exposto a primeira vez. Isso não é necessariamente um problema, no meu modo de ver, mas ele demonstra que a promoção do acesso à obra de arte digital é sempre a promoção do acesso a uma alteridade dessa obra, com outras características estéticas e realizada a partir de uma ação de restauração. O que é importante que nós lembrarmos é que toda restauração de uma obra acaba constituindo algo que não é uma obra igual.
ou mesmo, não é também, ao mesmo tempo, uma obra mesma, uma mesma obra, aquela obra que foi exposta a primeira vez. Desse modo, o que se acessa como obra de arte preservada após o esforço preservacionista digital, com o uso dessas técnicas consolidadas, não é aquela mesma obra preservada, mas um outro fenômeno que, por falta de outro nome, podemos chamar aqui de obra em condição de preservação digital. Essa condição de obra preservada pode também ser alcançada através da preservação integral da obra de arte digital. Essa preservação integral significa a conservação de hardwares e softwares dessa obra, a conservação dos sistemas operacionais, das versões de todos os softwares utilizados para programação e edição, bem como a conservação do hardware e peças para possíveis reposições no futuro. Tudo isso aliado a uma ação de constante manutenção. Sendo essa também uma opção que as instituições podem escolher com o objetivo de salvaguardar a memória da arte. É claro que essa opção tem um custo alto e não elimina a necessidade de manutenção preventivas e emergenciais no futuro, ou mesmo a aplicação das outras técnicas consolidadas no acesso futuro. As técnicas já consolidadas de preservação, como as ações de documentação, de emulação, de migração e de recriação, bem como a preservação integral da obra e manutenção do trabalho artístico, acabam sendo realmente suficientes para tornar acessível uma grande quantidade de modalidades das obras de artes digitais. O que vimos em nossa pesquisa é a escolha majoritária pelas ações consolidadas de preservação digital, excluindo a preservação integral das obras. Ao fazer isso, vemos uma tendência de exclusão da dimensão estética de obras como as do Eduardo Kaki, do Marco Donnarumma e de Sun Yuan e Peng Yu, citadas no início dessa apresentação. Vemos, especialmente no caso de DFP Bunny, de Eduardo Kaki, que há uma insuficiência dos modos de preservar. Por isso, nós entendemos que a escolha pela documentação, pela migração, pela emulação ou pela recriação é feita, né, como a primeira opção, ou como uma opção mais sólida, como disse, consolidada. Mas ainda assim, nas minhas reflexões, tem aparecido a possibilidade de se preservar a integralidade das obras e instituições com empenho de curadores para realizar a manutenção tanto dos hardwares quanto dos softwares e ainda de outros materiais que compõem o trabalho artístico. Mas essa ação não é livre, obviamente, de novos questionamentos. Eu percebi na pesquisa que, ao executarmos uma preservação integral, o que acontece no campo da arte é algo também polêmico e que vem sendo visto durante todo o século XX, desde as vanguardas do princípio do século. As artes digitais põem em foco, tal como feito pelas vanguardas do início do século XX, a relação entre arte e indústria. Ao preservarmos a obra integralmente, estamos declarando que a preservação realizada é uma conservação de todo o tempo produtivo de uma indústria tecnológica. Os seus produtos, a sua estética própria, revelando a tese da arte dissolvida nos processos produtivos da realidade humana. Bom, dito com outras palavras, né, com a preservação digital das artes digitais, nós estamos preservando a indústria a reboque das obras de arte. Nesse vídeo, aqui com vocês, o meu objetivo foi apresentar de modo sucinto onde eu vejo a insuficiência dos modos tradicionais ou consolidados de preservação digital. Como disse, eu tenho pesquisado e publicado há alguns anos sobre essas questões, por isso vou deixar um convite aqui para você continuar seguindo o que tenho discutido nesse campo. Sugiro começar pelos textos disponíveis no website do Laboratório de Poéticas Fronteiriças, cujo site é labfront.tk. E é isso, eu convido vocês a conhecer mais essas produções. Um abraço e muito obrigado.